Você já foi ao cinema? E antes de começar o nosso debate e os pedidos de sempre, para que esse projeto de ensaios possa continuar acontecendo, eu peço para que você considere apoiar o projeto. E para isso eu deixei na descrição desse vídeo o meu Apoia-se. E além disso, vocês podem ver aqui na tela o meu Pix. E eu vou pedir para você encarecidamente também se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e me seguir nas outras redes sociais, também aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos pro vídeo. Esses dias eu estava refletindo um pouco sobre a experiência de ir ao cinema. Na verdade, sobre a experiência de consumir arte no geral. Especialmente porque quando trabalhamos no meio, é comum entrarmos em contato com discursos que tentam aproximar o cinema de um valor de culto à arte. Você com certeza já se deparou com isso também. Pessoas que falam sobre uma experiência ideal com o filme, uma maneira correta de se assistir cinema, quase dizendo pra gente que a razão de ser no cinema depende de condições específicas. Condições essas que, se o espectador não garantir, corre o risco de ter uma experiência errada. Mas o que é essa experiência ideal? Primeiro ponto: sala escura. A sala escura garante a posição voyeur do espectador. Uma condição importante que põe o espectador a ver sem ser visto. No escuro da sala, você ganha uma posição pela qual você se permite a ver coisas que não veria fora dela. E apesar da sala de cinema ser uma experiência coletiva, ela permite com que você faça isso na medida em que os outros que estão ali estão na mesma posição que você. Então, o espectador de cinema nada mais é do que um fofoqueiro. Aquele fofoqueiro que abre a janela para observar um mundo para além dela. E ao abrir a janela, ao abrir a cortina, um novo mundo se revela. Um mundo criado como um espetáculo. Um espetáculo para o seu olhar. Criado para você ver. Tela grande. A tela grande é fundamental justamente porque a tela do cinema se transforma numa grande janela. Uma janela que se abre para o seu olhar a um novo mundo. Um mundo que estará ali na sua frente, disposto ao seu olhar. Uma boa tela grande, portanto, garante uma imersão maior nesse mundo. Som bom. Cinema é audiovisual. E no cinema, áudio é imagem. Isso quer dizer que aquilo que você ouve no cinema está ali para garantir um aspecto visual. Um bom som, portanto, garante também esse caráter imersivo em um mundo que você estará vigiando. E esses são alguns dispositivos que garantem o que é ser no cinema. Através do fenômeno que surge a partir desses dispositivos, nós temos a garantia do ser no cinema. Criam, portanto, uma maneira de ser. Para esse vídeo, eu preciso apenas que vocês compreendam o porquê da existência de uma experiência ideal. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais esse debate, lá no Introdução ao Cinema, meu curso online contínuo, link na descrição do vídeo, vocês podem ver a aula O Cinema como Espelho, onde eu aprofundo ainda mais esse tema. Agora, ainda que haja uma experiência ideal, como o nome já nos indica, se trata de uma experiência ideal. E por ideal, compreende que não leva-se em consideração as suas condições materiais. Se idealiza todo um arcabouço teórico que parte da ideia e que não se confere na prática. Então, voltemos para a questão lá do início do vídeo. A sala de cinema pode ser compreendida como um espaço de culto, um culto à arte. E para isso, o Walter Benjamin nos iria propor o conceito de aura. E dentre outras coisas, a aura se refere à unicidade de uma obra de arte. Unicidade essa que lhe confere um valor de culto, que está intimamente relacionado a uma tradição. Tradição essa que se prende a determinados valores históricos e que, portanto, fazem daquela obra supostamente imutável, igual e idêntica a si mesmo. O valor de culto, portanto, demanda desse espaço de contemplação pela qual essa autenticidade será cultuada. Um espaço único. Em A Poética, Aristóteles já tratava a tragédia grega como um espaço de cultuamento dos deuses. As pessoas iam ao teatro para cultuar Dionísio. A história muda e, junto com essa mudança, os valores de cultuamento não precisam seguir os mesmos princípios, mas segue promovendo esse contato quase espiritual com a obra de arte. Contemplar uma obra de arte imbuída de aura seria como entrar em contato com o divino. Apesar de belo, o valor de culto é acompanhado de uma espécie de segregação. Citação de Walter Benjamin. O valor de culto, como tal, quase obriga a manter secretas as obras de arte. Certas estátuas divinas somente são acessíveis ao sumo sacerdote. Certas madonas permanecem cobertas quase o ano inteiro. Certas esculturas em catedrais da Idade Média são invisíveis do solo para o observador. Em suma, a obra de arte imbuída de aura está disponível ao olhar
de alguns. Espaços que garantem a sua unicidade, seu valor de culto, e que, portanto, são expostos a apenas alguns. Alguns que são dignos de contemplá-las. Com a ascensão do capitalismo, esses espaços permanecem, mas ganham novos contornos. Há um recorte de classe para definir quem é digno, inclusive para formatar um recorte sobre o que é arte e o que não é arte, que carrega também um aspecto de classes. Bom, agora que conceituamos aura, será que a gente consegue responder a nossa questão? A sala de cinema é um espaço de culto? Acontece que o cinema é uma arte já nascida no contexto do capitalismo industrial. E, portanto, é uma arte que é essencialmente tecnicamente reproduzível. Ela é feita para ser reproduzida. Isso significa dizer que, ainda que as artes precedentes pudessem ser reproduzidas, demandava de mãos habilidosas de um artista específico que iria reproduzir aquela obra, que iria copiá-la. A obra original não perde, portanto, a sua autenticidade na medida em que a cópia nada mais nada menos é do que uma falsificação. A reprodutibilidade técnica substitui as mãos pela reprodução técnica e, portanto, pelo olhar, que é instantâneo. Ao fotografar, por exemplo, o fotógrafo precisa apenas olhar e, em um simples clique, ele captura a natureza. E através da reprodutibilidade técnica, nós podemos acentuar aspectos do original. Inclusive, recomendo muito que vocês assistam filmes como Blow Up, do Michelangelo Antonioni, e Blow Out, do Brian De Palma, para aprofundar esses debates sobre o que é realidade e o que é ficção, e como a reprodutibilidade técnica cria novas realidades a partir do que seria original. E aí, nesse contexto, o que é autêntico? Onde é possível discutir unicidade? O cinema é, portanto, uma arte destituída de aura. É claro que, em primeiro olhar, você, cinéfilo, vai ficar puto com isso, né? Como assim o cinema não tem aura? Calma, jovem. Vamos tentar não atribuir juízo de valor ao conceito. Caso contrário, a gente vai incorrer em erros de análise sobre ele. Não é como se uma arte aurática fosse boa e uma arte não aurática fosse ruim. Não é por aí. Apesar de os conservadores que acreditam que essa arte aurática é boa e tudo mais, promovem esse tipo de pensamento a partir da que a gente chama de tradicionalidade. Na medida em que a obra de arte não aurática, ela liquida essas tradições. E aí a volta para o passado, onde as artes eram verdadeiras, justamente por causa disso. Mas vamos voltar. A reprodutibilidade técnica, tão essencial ao cinema, portanto, o destitui de espaço. Desespacializa o cinema. Não há um lugar único e autêntico o qual a obra de arte cinematográfica é exposta. Aí vocês vão falar, não, lógico que tem, o cinema, a sala de cinema. Ué, eu sei que ele é exibido no cinema, querido, calma. Mas veja, o filme pode ser exibido em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. E eu não vou mais falar sobre esse filme. Respeito o meu direito. Tá bom? Um parque exibidor inteiro pode exibir um mesmo filme no mesmo horário ao longo do globo. Isso porque não há autenticidade, não há unicidade. Ctrl+C, Ctrl+V e temos 2 filmes. Inclusive, a reprodutibilidade técnica vai ganhando contornos cada vez mais acentuados conforme o capitalismo avança. O cinema torna-se permanentemente acessível e, junto a ele, a sua capacidade de se reproduzir. Inclusive na maneira como o capitalismo reproduz a experiência espacial com o filme, concentrando cada vez mais o consumo. O cinema sai da rua e vai ao shopping, curiosamente fazendo com que as formas que antes tinham funções de cinema sejam abandonadas à sua originalidade e assumam valores de culto, as igrejas evangélicas. Então, basicamente, as formas que antes cumpriam funções de cinema passam a assumir novas funções com a mesma forma anterior. Mas voltando, o cinema sai da rua e vai ao shopping. E lá encontra toda uma cadeia de consumo global no local. Centraliza, portanto, essa lógica de consumo global no local, expondo esse espectador, esse cidadão, a uma cadeia de consumo antes que ele vá ao cinema. O cidadão sai de casa, pega um transporte público ou seu transporte particular, chega ao shopping, paga o estacionamento, compra uma blusa, uma casquinha, um fast food, um chocolate, a pipoca e finalmente vai ao cinema, que por acaso tá no último andar do shopping. Por acaso? Entretanto, esse cidadão, ou seria consumidor, ainda demanda do deslocamento da sua casa até o shopping, o que aparenta, portanto, ser uma barreira de acumulação ao capital. E onde houver uma barreira de acumulação, o capitalismo é criativo para rompê-lo à custa do que for. Nesse contexto surge o cyberespaço, que no cinema se configura através do streaming, fazendo com que o cinema torne-se permanentemente acessível
ao seu consumo. Não é preciso mais se deslocar. Basta dar play na sua televisão ou até mesmo no seu celular. Ah, mas a experiência ideal... Não, calma. Através do cyberespaço, para além de consumir cinema, você ainda pode comprar sua roupa, você pode pedir sua comida, tudo o que faria num shopping, mas do seu sofá. E tu não quer nem descer na portaria para buscar o seu lanche, não é mesmo? E esse permanente acesso garantido pela reprodutibilidade técnica faz com que o cinema seja destituído do seu valor de culto. E, à medida que as obras de arte se emancipam do seu uso cultural, aumentam as ocasiões para que elas sejam expostas. Há uma substituição do valor de culto que mantém secretas as obras de arte ao olhar de alguns por um valor de exposição. Na era da reprodutibilidade técnica, quanto mais a reprodutibilidade avança, mais a obra de arte é exposta. Substitui-se o valor de culto pelo valor de exposição, abandonando seus espaços secretos, tornando-se permanentemente acessível. E assim, a Mona Lisa, ou qualquer obra de arte que antigamente estaria disposta apenas ao olhar de alguns, é possível ser vista numa pequena pesquisa no Google. Não só a Mona Lisa, como uma série de intervenções à obra do Leonardo da Vinci. Ou até mesmo, se você é encantado por arquitetura e apaixonado por Roma, você não precisa sair de casa, vai no Google Street View e dá uma viagenzinha ali, dá um passeio em Roma. Essa substituição do valor de culto pelo valor de exposição muda inclusive a maneira como nos relacionamos com a obra de arte. Em razão dessa reprodução, nós criamos um mundo que demanda cada vez mais por essa exposição, criando espectadores que lidam com essa exposição constante, que precisam lidar com essa exposição constante. Então, você vai a um restaurante, por exemplo, mas você precisa mostrar que foi ao restaurante. Não importa exatamente se é gostoso, o sabor daquela comida, mas se é instagramável o suficiente. Ou você vai a uma exposição de Salvador Dalí, mas não importa exatamente Salvador Dalí, mas mostrar que você viu um quadro de Dalí. Daí vem aquelas fotos de pessoas em exposições de arte olhando para os quadros, né? Brega demais. Faça essa experiência. Vá a uma exposição de arte e observe o seu público. É uma experiência antropológica. As pessoas passam por um quadro, tiram uma foto e vão ao próximo. E não é nem como se elas precisassem disso. Essas fotos já estão disponíveis na internet. Mas o que importa não é o culto à obra, mas o seu caráter expositivo. Mostrar que esteve ali. O que faz, inclusive, com que a indústria da cultura retroalimente a sua própria maneira de ser. Ao passo em que ela cria esse espectador, ela necessita construir um novo espaço de contemplação. E cada vez mais nós vemos essas exposições interativas, na medida em que esse espectador, ele demanda cada vez mais por esses estímulos. Agora, a hipocrisia aqui de eu falando pra vocês irem pra uma exposição de arte e ficar olhando pra pessoa e não pra obra. A hipocrisia! Como já dizemos, porém, o cinema já nasce sob esse contexto. Uma arte surgida no capitalismo industrial e sob a égide da reprodutibilidade técnica. Respondendo a nossa pergunta, portanto, a sala de cinema jamais carregaram consigo um valor de culto. O discurso de tentar entregar ao cinema um valor de culto nada mais é do que uma tentativa barata de entregar a ele uma notoriedade frente às outras artes. Como se fosse preciso, para ser verdadeira arte, ser instituído, imbuído de aura, tal como as artes que precederam. Mas esse discurso de tentar colocar o cinema nessa posição carrega também um caráter de classes. Uma tentativa de dispor ao cinema, ou a um determinado tipo de cinema, algo que só cabe ao olhar de alguns. E ainda que essa segregação seja conferida na realidade, afastando determinada classe daquele produto que não lhe convém, o caráter reproduzível do cinema lhe impõe uma outra condição. E a prova disso é que a sua mãe, sua avó, ou qualquer outra pessoa que você for perguntar, ela prefere que você leia um livro de um coach qualquer da vida do que assista um filme do Bergman ou do Glauber Rocha. O mais conceituado dos produtos cinematográficos continuará sendo menos cultuado que um livro qualquer, ou que uma peça de teatro qualquer. E veja, o que eu tô fazendo aqui não é atribuir valor às artes, mas discutir as suas condições frente ao que o Benjamin chamou de aura. E a partir disso, discutir o imaginário popular que surge a partir daquelas que possuem, frente àquelas que já nascem sobre um contexto de reprodutibilidade técnica. E para além do cinema, por exemplo, a gente pode discutir a posição dos quadrinhos em relação à literatura. E ainda que essas artes auráticas tenham assumido um outro papel na era da reprodutibilidade técnica, portanto
portanto, também sejam cada vez mais tecnicamente reproduzíveis, adquirindo não mais um valor de culto, mas de exposição. A diferença é que o cinema já nasce sob esse caráter. Quanto mais exposto e reproduzido, melhor, implicando inclusive numa nova maneira de se atribuir valor à obra de arte, que já não é lastreada na escassez daquele produto e, portanto, na unicidade daquela obra, mas sim na sua capacidade de se reproduzir, fazendo com que o cinema consiga arraigar valores inimagináveis. Veja, portanto, que a era da reprodutibilidade técnica está intimamente relacionada ao processo do avanço do capitalismo, que compreendeu que através da reprodução espacial da obra de arte poderia assumir valores antes inatingíveis. Agora, jogue aí na internet obras de artes mais caras da história e você verá uma série de listas mostrando quadros, pinturas dos mais caros na história, obras auráticas. E ainda que o cinema alcance valores muito maiores do que essas, ele nunca estará nessas listas. Entretanto, por mais que não devamos nos esforçar para enxergar o cinema no que ele não é, um objeto de cultuamento, isso não implica dizer que sua essência reproduzível não possua contradições. A reprodutibilidade técnica no cinema implica numa jamais vista reprodução de discursos dominantes. Ou seja, há uma substituição do valor ritualístico da obra de arte pelo valor político, compreendendo que a reprodutibilidade da arte na era da reprodutibilidade técnica confirma o seu caráter de reprodução da ideologia dominante, de capilarizar um discurso ideológico como senso comum, fazendo com que a ideologia dominante seja sentida cada vez mais como verdade e não como uma imposição, por estar em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Não vou falar sobre esse filme. Já falei. E vamos de novo lá para a pergunta do início do vídeo. Há uma experiência ideal no cinema? Que a ideia não nos desloque da nossa capacidade de compreender as contradições do capitalismo, compreendendo, portanto, a realidade material das pessoas. Que a experiência ideal não se comporte como um valor de culto. Um culto à maneira correta de se assistir a um filme. Que no fundo, só carrega um caráter de classe deles. Nem todo mundo tem tela grande e som bom em casa. Nem todo mundo tem sequer uma televisão. E quando tem, muitas dessas famílias precisam dividir um único aparelho. E aí o jovem que vem me perguntar se ele pode assistir um filme no celular porque a família dele está assistindo o programa do Ratinho, o que eu vou falar para esse cara? Me diz. Eu vou falar para ele que ele está destituído da possibilidade de assistir a um filme porque existe uma maneira ideal de se assistir a um filme? Claro que não, porque isso se aproxima da ideia de um valor de culto na obra de arte onde se mantém secreta as possibilidades de se assistir a um filme. A uma classe específica. Então qual é a indicação? Busque a maneira mais próxima do ideal possível que a sua condição material lhe permite. Ao cinema não cabe o culto. Para além das contradições do capitalismo que devemos superar, mas que o cinema nos traz é o seu caráter popular. Que o cinema, portanto, se espalhe, se exponha, mas que nós, enquanto classe trabalhadora, nos apropriemos desse meio, para que ele não seja uma ferramenta dos discursos dominantes. Você quer continuar conversando sobre esse assunto? Estou adicionando lá no Introdução ao Cinema, nesse momento, uma aula sobre a era da reprodutibilidade técnica, do Walter Benjamin. Por lá, vamos aprofundar todos esses debates aqui discutidos. O link para fazer parte da Introdução ao Cinema está na descrição do vídeo. E como complemento, eu recomendo que vocês assistam também a outras aulas disponíveis lá no IAC. Cinema como espelho, cinema e a reprodução capitalista do espaço, contra a interpretação de Susan Sontag. Beleza? É isso. Curtiram o vídeo?